Aí, em segundo lugar, vamos para um segundo texto, porque é uma história, né? A gente precisa passar aqui, não coloque o ponto ainda. Números 14 agora, versículo 1 ao 4. Números 14, versículo 1 ao 4, diz assim: naquela noite, toda a comunidade de Israel, né, começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Agora a gente observa aqui a reação do povo mal influenciado. A gente viu a reação daqueles espias, dos que foram lá com a missão de reconhecer a terra e trazer o relatório, que eles, devido aos obstáculos que eles viram lá, começaram a inflamar o povo, inventar até mentiras. E agora a gente vai olhar para a reação do povo mal influenciado, ponto 2 aí. Veja bem, o que diz o texto? Todo o povo começou a chorar quando eles começaram ali a colocar aquelas informações. Parece simples. Gente, só que o povo está aqui depois de uma caminhada pelo deserto, de experimentar milagres e tudo mais, e estão chegando àquele lugar que Deus havia prometido. Eles vão lá, enviam espias que confirmam que a terra é boa, que a terra tem o que Deus prometeu. Eles deveriam então estar naquele momento fazendo uma grande festa, uma grande celebração, para dizer: olha, nós chegamos aqui, nós viemos até aqui, olha a vitória que nós já conseguimos, agora é só entrar e tomar a terra conforme o Senhor prometeu. Só que não. Devido à má influência, devido a esse cenário que foi criado aqui para o povo, através desses espias, diz o texto que o povo todo começou a chorar. E mais, diz o texto que o povo inteiro, toda a comunidade começou a se queixar contra Moisés, contra o líder naquele momento. Toda a comunidade começou agora a imaginar a derrota, a sofrer por antecipação. Porque eles começavam a dizer: nossas mulheres vão ser tomadas, a gente vai ser derrotado, a gente vai morrer. É mais ou menos a gente viver nesse cenário agora, sabendo do risco, sabendo de toda a dificuldade que a gente está vivendo, e você começar a criar mais coisas na sua cabeça. Isso vai acontecer, isso acontecer, eu vou endoidar, eu vou morrer, não sei o quê. Eles começam a sofrer por antecipação, imaginando uma derrota, criando uma derrota imaginária, gente. E o texto vai mais: eles choram quando deveriam celebrar a vitória do Senhor. Eles queixam contra Moisés, eles imaginam a derrota, sofrem por antecipação, e eles questionam e acusam a Deus. Por que o Senhor fez isso? Percebe a reação do povo mal influenciado? Quem sabe no meio dessa pandemia também, tem muita gente que questiona Deus. Por que isso acontece? A gente fala 1000 vezes, a gente lê a Bíblia, a gente sabe: no mundo terão aflições, o pecado humano gerou em nós, gerou na humanidade o sofrimento. Quem sabe a gente tem que falar mais isso, mas mesmo assim, na hora da dificuldade, muitos reagem dessa forma aqui, questionam e acusam a Deus. E mais, eles pedem outro líder para levá-los de volta para o Egito. Não é forte? Gente, eles saíram daquela caminhada, foram libertos do Egito de mais de 400 anos de escravidão, passaram por todos os milagres que vocês sabem, passaram pelo Mar Vermelho, viram o maná cair do céu, foram sustentados naquele deserto, e estão agora prestes a tomar a terra da promessa. Eles viram que era conforme Deus falou que seria,
E agora está o povo dizendo: não, vamos arrancar isso aqui, eleger uma outra pessoa, e a gente vai voltar para continuar sendo escravo. E tem mais, a reação do povo mal influenciado é mais complicada. Diz o texto no versículo 10, que eles iam apedrejar Moisés, Josué e Caleb. Já pensou uma história assim, gente? Olha a história de Israel. Deus levantou Moisés e os líderes para libertar o seu povo de mais de 400 anos de escravidão. E quando eles estavam chegando na terra prometida, prestes a tomar a terra prometida, o povo se revoltou, apedrejou os seus líderes, matou eles ali. Já pensou isso? O povo ia apedrejar Moisés. Se não fosse a glória de Deus que aparecesse e parasse eles, o povo iria apedrejar Moisés. É forte ou não é? No versículo 10, nós só lemos até o versículo 4 aqui, tá? Mas se você for no versículo 10, eu vou até procurar aqui, para a gente olhar. Números 14, versículo 10. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Foram salvos pelo gongo. Foram salvos pela glória. Se Deus não aparece naquele lugar, se a glória de Deus não aparece naquele lugar, o povo de Israel, o povo de Deus teria matado os seus líderes. De assustar o negócio, né? Qual tem sido as nossas reações nesse tempo? Você percebe? Como é que está o nosso coração diante de tudo isso? Quais são as nossas influências? Como é que essas coisas estão nos influenciando? Mas vamos caminhar mais, que o tempo é curto, a gente vai orar. Agora vamos ver então, Números, capítulo 14, vamos ler o capítulo 13, versículo 30, não coloco o ponto ainda. Capítulo 13, versículo 30, diz assim: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Agora vá no capítulo 14, o próximo, versículo 5 ao 10 agora. Versículo 5 ao 10 de Números 14, diz assim: então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Versículo 10, mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Vamos observar agora a reação de Moisés, Josué e Caleb. O que eles fazem? Começando no capítulo 13, versículo 30, ele faz o povo se calar e diz: olha, nós tomaremos a terra. Ou seja, ele acalma o povo e encoraja o povo. Esse tipo de reação nós estamos precisando. Gente que pacifique, gente que acalma, gente que diz: calma, gente, sem desespero, sem pânico. Precisamos de vozes para vir trazer paz, calma. Gente que pare com essa euforia, gente que diz: calem-se, faça o povo calar, faça os governantes calarem.
Eles acalmam e encorajam. Nós tomaremos a terra. Encorajar, olha, a luta tem aí, nós já sabíamos que elas viriam, mas o Senhor está conosco, vamos continuar firme, vamos avançando, nossa família está no meio dessa luta, mas Deus está conosco, Deus vai nos exaltar, Deus vai nos abençoar. Nós não estamos passando por essa dificuldade sozinhos, gente que acalma e gente que encoraja, amém, gente? Levantemos nossas vozes, tomemos o nosso posicionamento de homens e mulheres de Deus. Capítulo 14, versículos 5 ao 10, a gente vê mais da reação de Moisés, Josué e Calebe. No versículo 5 começa dizendo que eles prostram em terra, que eles rasgam suas vestes, ou seja, que eles oram a Deus. A reação de orar, de buscar a Deus em oração, de se colocar em jejum, de não deixar de cultuar. Como é que a igreja deixa de cultuar na hora que precisa ainda mais? Porque eu preciso ainda mais de Deus. Ore pelo Brasil, ore pela cidade de Campinas, ore, coloque isso em oração, ore para que o povo não se desespere, ore para que o povo não perca a fé, o ânimo, mesmo diante das lutas, ore para que o povo venha reagir, como a gente vê homens e mulheres de Deus na história reagindo. Eis-me aqui, Senhor, a minha vida é tua. Estevão sendo apedrejado e dizendo: eu vejo a glória do Senhor. Pedro, ao ser chamado para ser crucificado, conforme a tradição, a história cristã, diz: eu não sou digno de ser crucificado como meu Deus, me coloca de cabeça para baixo. Gente que ora por uma igreja que permaneça firme, que não teme a morte. Amém, gente? Reação de orar, versículo 7, eles corrigem a visão, ele diz: a terra é excelente. Tome a reação de corrigir a visão das pessoas. As pessoas estão com a visão errada, diante das lutas, diante do sofrimento. Corrija a visão das coisas. Não é esse o caminho, não é dessa forma que a gente tem que fazer. Versículo 8, diz: se o Senhor se agradar de nós, nos fará entrar. Reação de ter confiança sem negação. Eles disseram, eles sabiam que tinha riscos, obstáculos, mas eles falam: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar. Se Deus permitir, nós vamos continuar firmes, nós vamos vencer o Covid e qualquer desafio, lutas de economia, irmãos. Se Deus permitir, nós vamos continuar aqui na terra para pregar o Evangelho até quando Ele quiser. Mas se Ele não permitir, Ele vai nos chamar. A reação de ter confiança, sem negacionismo, sem negação. Se o Senhor se agradar de nós, nos fará entrar. Versículo 9, a reação de chamar o povo a uma mudança de atitude. Não sejam rebeldes contra o Senhor, não tenham medo do povo. Foram as duas palavras deles. Não tenham medo dos obstáculos que vocês viram lá, e não sejam rebeldes contra o Senhor. Irmãos, essa é uma palavra para nossas vidas. A reação de chamar o povo à mudança de atitude. Mude de atitude. Você precisa mudar de atitude no meio dessa pandemia, no meio dessas lutas que nós estamos. Se for uma atitude de rebeldia, se for uma atitude de medo, de pânico diante dos obstáculos, o Senhor te chama nessa noite a mudar de atitude, a se colocar em oração, a ser homem e mulher de Deus como sempre foi, e não é essa luta, essa dificuldade que vai tirar o Espírito Santo de você. Amém, gente? Chame o povo à mudança, chame-se, coloque-se diante de Deus. Não seja levado por essa correnteza de desespero, de medo. E por último, versículo 10, tem uma reação de não se preocupar em agradar ninguém, somente ao teu Deus. Versículo 10 diz que todo o povo iria fazer o quê? Apedrejar eles. A atitude deles, a reação deles, levou a comunidade a querer apedrejá-los. Agora, o que é que nós escolhemos? O que é que apareceu naquele momento? A glória do Senhor apareceu. Se você quiser ficar em agradar as pessoas, joia. Eu prefiro receber a glória de Deus, dizendo: esse aqui é meu.
A glória de Deus me enchendo, me fortalecendo. A glória de Deus me dirigindo. Nós não vivemos para agradar as pessoas. Estou dizendo que a gente tem que ser chato, nada disso. Estou dizendo que a gente tem que entender aquilo que é a nossa tarefa, aquilo que Deus quer de nós, aquilo que a palavra de Deus nos orienta. E buscar com força, com fé, com confiança no Senhor, caminhar nessa direção. Procure agradar a Deus. Em nome de Jesus. Se de um lado pode querer nos apedrejar, do outro lado a glória de Deus vai aparecer e vai nos guiar. Amém, gente?